Tom. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí para a nossa Sexta Bíblica, nesse mês de setembro, que é mês da Bíblia. Seguimos aqui na nossa sequência de estudo, meditação, oração, com base na Palavra de Deus. E de modo especial, nós estamos partilhando, nos aprofundando no Evangelho segundo São Mateus. Então você que vai chegando aí, compartilha, manda para as pessoas, como eu também vou fazer aqui. Dá a sua curtida aí para também o Facebook mostrar para o pessoal a nossa live. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marisol, Mimi, Deis, Deus abençoe. Então compartilhem, manda aí nos grupos do WhatsApp. Mandem para os seus amigos no Facebook. Coloquem aí nos grupos no Facebook, né, os grupos aí que vocês têm de oração, os grupos católicos aí no Facebook. Coloca lá também, compartilhem lá, para que a palavra de Deus se espalhe. Vamos ser semeadores da palavra, como nós vamos ler hoje no capítulo 13 de Mateus. Então já pode ir abrindo aí, você que também está com a sua Bíblia. Então estou colocando aqui, Sexta Bíblica, setembro, mês da Bíblia. Deixa eu colocar aqui no grupo do WhatsApp também, as pessoas entrarem, chegarem. Prontinho. Boa noite, Lourdes, minha tia Francisca Costa, Ivani, boa noite, João Celino, boa noite, Salete. Então vocês, quem já compartilhou aí, diz aí se você já compartilhou. Acho que pode aproximar um pouquinho, viu? Tá pegando bem aí, boa. Boa noite,
Suzy, Deus abençoe. Enquanto o pessoal vai chegando, vai cantando, nos preparando para ouvir a palavra de Deus, nos colocando à disposição da vontade do Senhor que se revela na sua palavra. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Então, bem-vindos. Simone chegando ali com Lázaro, Edinaldo, Deus abençoe vocês. Cláudia, Claudinha, Deus abençoe. Bem-vindos todos. Então, você pode ir pegando a sua Bíblia aí, abrindo no capítulo 13 de Mateus. E hoje nós vamos partilhar sobre o sermão das parábolas, o discurso das parábolas. Peçamos o Espírito Santo para que Ele venha em nosso auxílio e nos faça compreender e trazer para a nossa vida o que o Senhor nos revela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, então, na nossa cesta bíblica, todas as sextas-feiras, na página da Paróquia Santa Teresinha, no Bosque da Saúde, partilhando a Palavra de Deus e de modo muito especial nesse mês de setembro, né? Setembro é o mês da Bíblia. Então, momento propício para nós nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra do Senhor. Pessoal chegando ali, Deus abençoe Silviane, Alaide, Deus abençoe, que bom estarmos juntos, é ótimo estarmos juntos mesmo. Então, como eu disse, compartilhem, mandem aí nos grupos do WhatsApp, mandem para os grupos aqui do Facebook também, compartilhem na sua timeline, aí no seu feed do Facebook, para a gente junto semear a palavra também na internet. Nós estamos então, aqui na nossa cesta bíblica, conhecendo melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. E nós vimos já que aqui em Mateus, Jesus faz 5 sermões, ou seja, 5 pregações, digamos assim, 5 discursos, que são colocados em paralelo, portanto, com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá. Jesus, portanto, é quem nos dá a nova lei, que é a plenitude de toda a lei e dos profetas. Então hoje nós entramos no terceiro desses sermões, que é o sermão das parábolas, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 13. Nós estamos usando, então pega a sua Bíblia aí, né? Nós estamos usando aqui como auxílio para o nosso estudo este livro aqui, que é o livro do Scott Hahn e do Curtis Smith, que é
o Evangelho de São Mateus, Caderno de Estudos Bíblicos. Eu indico muito esse livro aqui, tem dos 4 evangelhos, tem de vários outros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento também tem do Gênesis já, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, enfim. E tem aqui um jeito muito simples e fácil da gente compreender melhor a palavra de Deus. E aqui tem uma coisa muito legal, que é de vez em quando ele pega uma palavra e nos mostra o sentido dessa palavra. E tem aqui, justamente aqui em Mateus 13, uma seção aqui, estudo da palavra parábola. Então, o que significa parábola? Então, é um texto pequenininho aqui, mas eu vou ler aqui este trecho aqui, porque, veja, quando a gente vê Jesus falando em parábolas, nem sempre a gente entende, né? Porque, de fato, às vezes a coisa é meio misteriosa pra gente. Né? Tem passagens, por exemplo, em que alguém foi lá e fez uma pergunta objetiva para Jesus. Senhor, é assim ou daquele jeito? É desse jeito ou do outro? É isso ou não? E ao invés de Jesus responder com uma sentença, ele respondeu com uma parábola, uma história. Por que será que ele não responde mais diretamente? Por que será que ele conta uma parábola? Já parou para pensar isso? Já parou para se perguntar isso? Então, aqui nós vemos esta resposta. Então, parábola vem do grego e é uma comparação feita de forma falada ou escrita com o intuito de ilustrar a relação entre duas coisas. Então, a relação entre uma coisa significada, né? E o significante, ou seja, aquela coisa que se usa como comparação. Esta palavra, a palavra parábola, é encontrada 48 vezes ao longo dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Indicando histórias curtas que se utilizam de imagens familiares e figuras de linguagem para ilustrar uma verdade ou colocar em perspectiva alguma visão de mundo comum sobre a vida e a religião. Então, uma história, uma comparação é usada para ilustrar uma verdade ensinada pelo Senhor. Essa palavra também se encontra na versão grega do Antigo Testamento, no qual frequentemente é usada como tradução da palavra hebraica mashá, um termo que denota os gêneros literários tais como provérbios, enigmas, alegorias. Agora vem o que a gente queria. Né? No Novo Testamento, Jesus usa parábolas por 2 motivos: revelar ou esconder os mistérios divinos. Isso é surpreendente, né? Porque Jesus ele é a plenitude da revelação divina. E por que às vezes ele quer esconder os mistérios divinos? E isto aqui, né, Santo Tomás de Aquino, ele explicita isso de um modo bastante claro. Então aqui tem né? As parábolas incitam os humildes a ir além das imagens para compreender a verdade de Deus. Elas pintam um cenário material, mundano, para no fundo revelar um mistério celestial. Ou seja, a partir daquilo que era corriqueiro no cotidiano daquele povo. Então, quando Jesus fala, por exemplo, de um grão de mostarda, como a gente vai ver hoje, é porque aquele povo sabia o que era um grão de mostarda. Aquele povo sabia, tinha no seu dia a dia o trigo e o joio. Então, aqueles mais humildes, e aqui mais humildes de coração mesmo, ou seja, totalmente abertos a aprender da palavra, tinham através das parábolas os mistérios do reino revelados.
Do mesmo modo, elas obstruem os orgulhosos e escondem os mistérios divinos daqueles que não os merecem. Elas têm, portanto, uma segunda e negativa função, e são expressas também no julgamento dos infiéis. A gente vê isso, por exemplo, né? Outro dia eu dizia isso aqui na homilia, na história de Santo Agostinho. Na história de Santo Agostinho, isso aqui fica muito, muito claro. Santo Agostinho de Hipona, grande doutor da igreja, ele veio de uma família, tinha uma mãe muito católica, né? Que é Santa Mônica. Porém, o pai não era batizado. E ele também não foi batizado criança. Santo Agostinho. E então ele se perdeu nos caminhos do mundo. E na juventude dele, ele até foi lá ler a Bíblia. Ele foi abrir a Bíblia. Mas ele escreve: eu encontrei lá historinhas. E para mim aquilo lá era besteira. Eu queria uma coisa. Ele queria uma coisa mais substanciosa, né, como se disse. Ele queria uma coisa mais filosófica. Ele queria uma coisa que estivesse à altura da soberba dele. A simplicidade das parábolas só é alcançável a um coração humilde. Então depois, mais tarde, depois dele se enveredar por tantos caminhos errantes nesse mundo, Santo Agostinho consegue ler a palavra e ouvir a palavra com um coração humilde e compreender aquilo que para ele estava velado, agora se revela. No Evangelho de Mateus, Jesus vai do ensinamento direto, nos capítulos 5 a 7, às parábolas, no capítulo 13. Lembra? O primeiro sermão, o sermão da montanha, ele dá sentenças. Mas depois ele passa a ensinar com parábolas. E ele faz isso imediatamente depois de sua rejeição por parte dos fariseus. Então quero que você abra a Bíblia aí comigo, por favor. Em Mateus 12, 14. Mateus capítulo 12, versículo 14. Tem pergunta aí, né? A Marisol perguntando: então a parábola é uma história curta que traz um ensinamento verdadeiro, fazendo uma comparação, um relato com algo da vida, a rotina das pessoas, para que seja fácil de compreender? Sim, é fácil de compreender aos humildes, mas é impossível de compreender aos soberbos. Então ela tem essa dupla função, a parábola: revelar e esconder. Como nós lemos em Provérbios, em Tiago e em 1 Pedro. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. As parábolas são a expressão disso na boca de Cristo. Então, olha só. Versículo 14. Os fariseus, porém, saíram, Mateus 12, 14, e conspiraram contra ele, a fim de o matar. Aqueles homens que eram entendidos da palavra, soberbos, tinham se fechado para acolher a revelação que Cristo veio trazer. Então, a partir dali, o Senhor fala em parábolas. Porque aqueles corações soberbos não eram dignos de receber a sua palavra. Seria lançar pérolas aos porcos. Então eles eram incapazes. Isso, a soberba ela se mostra mais ainda com as parábolas, porque eles eram incapazes de acolher aquilo. Então, depois continua aqui. Assim como os profetas, isso já aconteceu no Antigo Testamento. Joatão, em Juízes 9, do 7 ao 15. E Natã, em 2 Samuel 12, do 1 ao 6, do Antigo Testamento. Né?
Jesus fala em parábolas para benefício dos fiéis e prejuízo dos descrentes. Né? E aqui os descrentes, né, é aquele que está totalmente fechado à fé. O Senhor conhece o coração. Ele sabe quem são esses. E as parábolas mostram isso, deixam isso patente. Além disso, existe uma outra realidade aqui nessas parábolas. Então, agora, depois da gente ver o que são as parábolas, né? Então, é importante a gente isso, né? Porque às vezes as pessoas leem e pensam que é uma história verídica, que aconteceu de fato. Né? Então, por exemplo, filho pródigo é uma parábola. Não aconteceu de fato aquilo. Né? Jesus conta uma história. Ele inventa uma história, literalmente. É uma história inventada por Jesus para ensinar uma verdade. E aqui no capítulo 13 nós temos 7 parábolas. Então, vamos entrar aqui no capítulo 13 de Mateus. Naquele dia, Jesus saiu e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo. Então aqui vem a primeira parábola. Depois, justamente no capítulo 10, nós vemos esse porquê das parábolas. Né? Então, no versículo 10, aliás, Mateus 13, 10. Então, depois a gente vai para as parábolas em si, né? Mas só para ver como isso aqui está expresso pelo próprio Senhor. Depois que Jesus conta aquela parábola do semeador, os discípulos vão até ele e perguntam: por que eles falas em parábolas? Né? Por que você está contando essa história, Jesus? E ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso lhes falo em parábolas, porque quando olham não veem, quando ouvem não escutam nem entendem. Deste modo cumpre-se neles a profecia de Isaías: com os ouvidos ouvireis e não entendereis, olhando olhareis e não vereis, pois o coração desse povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. A Marisol colocou aqui: os soberbos pensam, essa historinha boba não deve ser levada a sério, não serve para nada. É isso mesmo, pobres soberbos perderam a maior das oportunidades de aprender com o mestre ao viver a coisa. É exatamente isso, Marisol. Isso aqui nos mostra algo que é primordial. Na carta aos Romanos, capítulo 10. Deixa eu aproveitar para explicar. Hoje eu estou sem lousa, porque eu não estou muito bem da rinite. Tá tudo aqui meio fechado assim. Então hoje eu estou sem lousa porque não ia dar certo, tá bom? Eu não ia conseguir falar. Então, vamos sem ela mesmo. Tá? Deixa eu aproveitar para fazer um outro esclarecimento. Abrindo parênteses aqui, né? Porque vou falar agora, abrir esse parênteses, porque senão eu esqueço depois. Muita gente mandou mensagem hoje perguntando se está tudo bem aqui na paróquia por causa do assalto que teve. Não teve nenhum assalto aqui, pessoal, tá bom? A gente reza pela paróquia Santa Terezinha do... Acho que é Parque Doroteia, Jardim Doroteia, se eu não me engano.
Da Diocese de Santo Amaro. Lá acontecia um assalto. Mas aqui não houve assalto, tá bom? Então, só para esclarecer isso. Então agora, vamos aqui. Romanos 10, 17. Esse versículo aqui, ele é muito revelador. Diz aqui: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como é que alguém chega à fé? A fé é como se ela entrasse pelo ouvido. Quando a gente escuta a palavra nos desperta a fé. Mas ouvir aqui não é qualquer ouvir. Não é simplesmente ouvir alguém lendo um trecho da Bíblia. Voltando lá para Mateus. Aqui no versículo 15. O coração deste povo se endureceu e eles ouviram com o ouvido indisposto. O verdadeiro ouvir da palavra é um ouvir interiormente. Ouvir é a mesma coisa que obedecer. É a mesma coisa na palavra que crer. É a mesma coisa que aderir àquela palavra. Os 10 mandamentos. A gente conhece mais a versão catequética dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o seu santo nome em vão. Né? Guardar domingos e festas, etc, etc, etc. Mas, e isso não é errado, claro que não, é muito certo. Mas os 10 mandamentos, na palavra, eles começam de um jeito diferente. Veja só. E aqui, para o mês da Bíblia, né, isso faz muito, muito sentido. Né? Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, 4. Antes de se dizer, amarás o Senhor teu Deus do coração, toda a tua alma, etc. Antes de começar os mandamentos, existe um mandamento prévio. E este mandamento é Deuteronômio 6, 4. É o 5º livro da Bíblia. Aliás, é bom treinar a pronúncia desse livro. Deuteronômio. Quando as pessoas vão proclamar alguma leitura do Deuteronômio na missa, a gente escuta de tudo. Deuteronômio 6, 4. Nós lemos: ouve, Israel. Escuta, Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. O Senhor, nosso Deus, é único. O Senhor pode ter diversas traduções aí. Mas é como se fosse o primeiro mandamento. Escuta, Israel. Ouve, Israel. Percebe que não é só um ouvir, como quem ouve. Eu acabei de ouvir, por exemplo, o barulho do carro que passou na rua. Não é isso. Ouvir é acolher a palavra. É ouvir com o coração. É esta escuta de que os soberbos são incapazes. E é somente escutando a palavra assim que ela nos desperta a fé. A fé provém do ouvir, né? Como
nós lemos lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Mas é este ouvir que nós lemos lá em Deuteronômio 6. É acolher com o coração. E o coração aqui é o mais profundo de nós. Isso é importante também esclarecer. Quando se fala que o coração desse povo se endureceu, né? Ou seja, ouvir é ouvir com o coração, não é com sentimentos, simplesmente. O coração é o que tem de mais íntimo do homem quando se fala do coração na Bíblia. É assim que nós temos que acolher a palavra. E é somente assim que as parábolas fazem sentido. Agora, ainda uma coisa importante. Antes de nós pegarmos aqui algumas dessas parábolas. Nós temos aqui 7 parábolas. Então, aqui no versículo 3, nós temos a introdução à primeira parábola, né? Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo... Então, depois começa: o semeador saiu para semear. Depois, segunda parábola, versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola. Depois, terceira parábola, versículo 31. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. Então percebe que é igualzinho, né? Está falando igualzinho. E versículo 33. E contou-lhes mais outra parábola. Quarta parábola. Agora, essas 4 primeiras parábolas são assim. Agora, se a gente vê as 3 seguintes, não tem esta introdução aqui. Jesus contou-lhes uma parábola. Então, depois tem mais um trecho aqui sobre ele falar em parábolas, né? E aqui, neste trecho, é mais o sentido positivo das parábolas, diferentemente daquele outro trecho que nós líamos antes. Aqui no versículo 34 e 35, abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Veja, aqui é a parábola que revela, não que esconde. Mas depois tem a explicação da parábola do joio. Então, aqui, a partir do versículo 44, nós temos as 3 parábolas seguintes. Mas não tem a palavra parábola aqui. O que nós temos o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Versículo 44. Depois, versículo 45. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Qual é a diferença, então, entre as 4 primeiras parábolas e essas 3 seguintes? Qual é a diferença entre elas? A Ivani está perguntando aqui. O Adão está perguntando. Quando Jesus falava em parábolas, seria também uma forma de falar aos perseguidores em outras palavras? Sim, tem a ver com aqueles que o perseguiam, né? Mas esses são justamente os soberbos. Aqueles que estão com o coração fechado. Então, esses são incapazes de compreender as parábolas. Então, é como que... E aqui é importante compreender bem essa palavra, né? Mas um castigo de Jesus. Ou seja, vocês são incapazes de compreender a palavra, vocês estão fechados para a minha palavra, então eu não vou gastar tempo com vocês. Né? E isso só ele pode fazer, porque só ele conhece os corações. Né? Então, voltando aqui. Qual é a diferença, então, entre as 4 primeiras parábolas e as 3 seguintes? Para quem Jesus está falando aqui? Para quem Jesus está contando essas 4 primeiras parábolas? Voltando lá para o começo. Grandes multidões se ajuntaram ao seu redor. Jesus fala para a multidão.
As parábolas Jesus conta a todo o povo, aquele monte de gente que estava seguindo ele, que viu milagres, etc. Jesus estava famoso, um monte de gente estava em torno dele, ele tem que até pegar um barquinho e ir lá pro mar, para o povo ficar na praia, para ele conseguir se distanciar, para o povo ouvir. E Jesus fala aí essas 4 primeiras parábolas para as multidões e para os seus discípulos mais próximos. Ele explica essas parábolas. Isso acontece aqui com a parábola do semeador, depois acontece de novo com o joio e o trigo. Agora, depois disso, antes dessas 3 seguintes, acontece como que muda o cenário. É como que outra, a gente chama de perícope, ou seja, outro episódio. Versículo 36. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. É como outra cena. Não é a mesma cena. E aí depois Jesus explica a parábola do joio. Já em casa, lá em Cafarnaum, que era a casa de Pedro. Então depois, essas 3 seguintes são contadas somente aos discípulos. Aqui, muitas vezes se coloca, as 7 como parábolas, e nós estamos colocando assim, mas muitas vezes também se coloca essas 3 seguintes como semelhanças. Ele diz diretamente, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Esse como significa, a palavra original é semelhante. É similar a um tesouro escondido no campo. É como um gênero literário parecido, mas diferente da parábola. E prova de que é diferente é como os discípulos reagem de modo diferente. Versículo 51. Compreendestes tudo isso? E eles respondem, sim, compreendemos. Ou seja, a coisa é clara aqui. Diferentemente das parábolas, as 4 anteriores, que ele tem que explicar, essas 3 seguintes ele não tem que explicar. O que isso significa? Qual é o significado, sobretudo o significado espiritual disso para nós? Primeiramente, aqui, nas parábolas, fica evidente, mais uma vez, a intenção de Nosso Senhor de constituir a igreja hierárquica. Isso fica evidente aqui. Ele conta a parábola para todo o povo, mas somente aos discípulos ele explica as parábolas. Ou seja, ele conta os seus segredos mais íntimos, como que dando a missão deles, para eles depois explicarem a todo o povo. Agora, além disso, nós percebemos que somente na intimidade com Cristo nós podemos compreender o que a palavra nos diz. Todo mundo tinha escutado as parábolas, mas só aqueles que estavam mais perto dele, que conviviam com ele, escutaram a explicação. Depois, essas 3 seguintes, que narram de modo mais evidente, mais claro, o mistério do reino, o reino de Deus, o reino dos céus é como isso. Somente aqueles que estão muito próximos do Senhor ouvem. Portanto, a escuta da palavra é inseparável da oração. A escuta da palavra é inseparável do cultivo da intimidade com o Senhor. É inseparável da vivência na comunidade, na igreja, porque é aos apóstolos que ele explica. Portanto, se nós não estamos ligados aos apóstolos, nós compreendemos mal a palavra. Nós compreendemos de acordo com
os nossos critérios. Então, aqui nós vemos como compreender a palavra. Veja, então, são duas coisas aqui, né? Primeiro, nós compreendemos a palavra na igreja. Né? Não adianta você ficar aí na tua casa e achar que faz um curso e fica expert em Bíblia e sai interpretando tudo do seu jeito. Não é assim. Nós compreendemos a palavra conforme a fé da igreja. Né? Às vezes a gente compreende mal essa coisa de curso bíblico, né? Então, vamos aprender a interpretar a Bíblia. Não, na verdade a gente não tem que aprender a interpretar a Bíblia. Porque a gente não tem que interpretar a Bíblia. Eu não tenho que interpretar a Bíblia em sentido fundamental. Eu, padre, não tenho autoridade para interpretar a Bíblia. Quem tem é o magistério da igreja, que são os bispos em comunhão com o Papa. Eu acolho essa interpretação da igreja, porque eu creio que, assim como está explícito aqui nas parábolas, o Senhor, pelo seu Espírito, ilumina os sucessores dos apóstolos para compreenderem a palavra, de acordo com a tradição dos apóstolos. Então, eu trago essa interpretação para a minha vida. As interpretações que nós fazemos são leituras espirituais, como que atualizações da única interpretação possível na nossa vida. E a minha vida é uma, a tua vida é outra, então essas atualizações serão diferentes. Mas existem coisas que não são passíveis de interpretações divergentes, sem deixar de ser católico. Entende? E além disso, além de dever, né, ouvir a palavra na igreja, e aqui na igreja é na frequência dos sacramentos, de acordo com as possibilidades, é claro, na vivência com a comunidade e na escuta do magistério, nós só podemos acolher a palavra na nossa vida, mais uma vez, na intimidade com Cristo. Porque Ele é a palavra. Não é isso aqui, a palavra. A palavra se encarnou, não se encadernou. Se fez carne, não se fez livro. É na intimidade com Ele, com uma pessoa que se compreende a palavra. Então, compreendido isso, vamos às parábolas. E a primeira parábola é a parábola do semeador. Vendo se tem mais perguntas aqui, mas é isso aí, o pessoal tá colocando aqui comentários e é tudo isso que vocês estão compreendendo mesmo. Então, a primeira parábola que o Senhor conta aqui no capítulo 13 de Mateus se inicia então no versículo 3. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Isso, a Marisol dizendo ali, né? Mas é preciso estudar para compreender melhor, acredito eu. Não para interpretar, mas para compreender. Porque sem saber dos povos, características deles, fica difícil entender. É exatamente isso, Marisol. Você entendeu qual é o objetivo da coisa, né? Nós compreendemos, à luz da fé da igreja, à luz das ciências sociais, sim, o que a palavra nos diz, né? Então, nós não acreditamos, né, só para fechar isso aqui, né? Nós não acreditamos numa coisa que é uma tese protestante, é uma tese que foi postulada por Martinho Lutero. Se chama livre exame. O que era o livre exame? Ele dizia que não tem essa do magistério da igreja interpretar a Bíblia. Não,
o Espírito Santo ilumina cada um dos fiéis, todo mundo tem o Espírito Santo, então cada um é livre para fazer a sua interpretação. Né? Então era isso que ele dizia. Mas isso, enfim, isso é uma contradição em termos. Né? Porque... E basta ver o que aconteceu depois. Né? Ele protestou, depois outro protestou contra ele, depois outro protestou contra o outro, depois outro contra o outro. Porque se cada um examina conforme os seus critérios, então toda a interpretação da Bíblia é relativa. Né? Depois tem uma passagem aqui, já que se levantou essa lebre. Então tem uma passagem aqui, 1 Pedro, se eu não me engano. Já vou achar aqui, rapidinho. Segunda Pedro 1:20. O Google me ajudou. Segunda Pedro 1:20. Que deixa bastante claro isso, entre outras passagens, né? Segunda Pedro 1:20. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Então, é fantástico isso aqui que São Pedro diz. Assim como o Espírito Santo inspirou homens a escreverem os hagiógrafos, que são os escritores sagrados, o mesmo Espírito Santo inspira homens na igreja a interpretar. Né? Então, portanto, não é de interpretação particular. Né? Então, ali, acho que o Paulo quis dizer o contrário. Né? É uma interpretação inspirada pelo Espírito, não é humana como os nossos critérios. Mas é muito importante o estudo da palavra de Deus, por isso que a gente está aqui. Então, vamos lá, agora sim, entrando aqui na parábola. O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. E agora vamos para o versículo 18, que é a explicação que o próprio Senhor dá, eu não preciso explicar. Então o próprio Jesus vai explicar aqui o que quer dizer essa parábola. Depois a gente explica a explicação, caso necessário. Mas então, nós temos aqui 4 tipos de terreno, né? Então, à beira do caminho, terreno rochoso, entre os espinhos e a terra boa. São 4 tipos de terreno. Versículo 18. Alguém colocou ali, ô glória, que bom, dona Marinete. Eu não entendi, Claudinha. Vamos lá, versículo 18. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Olha só que interessante, né? O escutai aqui, o ouvir de novo. Né? Eles já tinham escutado, mas agora era escutar mesmo.
Era acolher. Entendam, para que vocês ouçam interiormente. Então, ele explica. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno. Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma sublinhadinha aí nessa palavra, maligno. Aqui na tradução da CNBB está maligno com M maiúsculo. E rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Então, se você quiser, agora pode sublinhar aí o si mesmo. É de momento. E surgindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, talvez esteja aí do mundo, e se tiver do mundo, você sublinha aí mundo, né, ou mundano, enfim. E a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Olha aí, Marisol, o que você estava dizendo. E aí pode sublinhar isso aí, se você quiser. Ouve, entende. Esse produz fruto. Um 100, outro 60, outro 30. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Preciso dar essa pausa. Falaram ali, glória, que bom, Dona Marinete, é porque entrou aqui pelo Facebook da minha avó, que é a Dona Marinete, que fez uma cirurgia, mas já está se recuperando, está quase indo para casa já. Mas entrou aqui a minha tia Fátima. Ela deu ali boa noite para Karen, porque ela é amiga da Karen. E minha tia Simone também. Beijo para vocês, tias. Deus abençoe. Beijo. Pronto, voltando aqui. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui como que um plano, um planejamento estratégico para não deixarmos que a palavra passe por nós sem deixar fruto. Então, o objetivo, né, é que aconteça isso que acontece no versículo 23, que a gente seja a terra boa, ou seja, que a gente ouça e entenda a palavra. E entender aqui não é só entender na mente, mas é compreender com o coração. Mas existem situações que podem nos impedir de receber esta semente que é a palavra de Deus e deixar que ela frutifique em nós. Isto aqui, na tradição da igreja, foi chamado de os 3 inimigos da alma. A partir dessa passagem aqui. Os 3 inimigos da alma. Então, os 3 inimigos da alma são... o maligno, ou seja, o demônio. Maligno aqui é pessoal mesmo, né? Depois de si mesmo, é a carne. E carne aqui deve ser bem entendido, né? Não é, muitas vezes se pensa como impulso sexual. Não é isso. Mas é toda inclinação que vem de mim mesmo ao pecado. A gente gosta do negócio que é ruim. A gente gosta de uma fofoquinha. Isso tudo é a carne, ou seja, não precisa nem o demônio ter trabalho com você. Porque sua carne mesmo já faz o trabalho, pronto, já percebe? A minha carne, ou seja, os meus impulsos animais. É isso. Como um animal. Eu sou inimigo de mim mesmo. Aí. E o mundo.
E mundo aqui também não é o planeta Terra, obviamente. Mas são todos os valores contrários ao reino que nós encontramos nesse mundo. E isso também não é difícil de compreender, é só olhar em nosso redor. A situação que a gente vê, que pode nos fazer desanimar, pode nos fazer questionar os valores do Evangelho, porque a gente vê, não, ninguém mais segue isso. Né? É o mundo nos tentando. Aí tá de onde vem qualquer tentação ao pecado. Toda tentação ao pecado vem de uma dessas três fontes. Diretamente do demônio. Ou seja, o próprio demônio, ele pode... Como é que ele nos fala, né? É mais ou menos aquela imagenzinha, né, do diabinho do anjinho. Sabe? Que tem em desenho animado às vezes. É por pensamentos. Como que sugestões sutis. Às vezes, né, como é que a gente sabe que aquilo vem do demônio e não da carne só? Porque é algo que é uma sugestão maligna, mas que não é comum, não é da inclinação da pessoa. De repente ela tem aquele pensamento. E naturalmente ela não se inclinaria àquilo. Então aquilo pode vir diretamente do demônio. Depois, a carne. Essas são as tentações mais frequentes. O nosso inimigo mais perigoso é esse. Esse não tem raiz em si mesmo. Né? Ou seja, eu até escuto a palavra. Eu sei que é bom eu fazer aquilo. Mas depois eu tenho uma vontade de fazer outra coisa. Não, é tão bom fazer aquela coisinha lá. Aquele pecado, né? Gostoso. Então eu não tenho raiz em mim mesmo. Ou seja, eu não tenho... eu não sou dono de mim. Eu vivo conforme os meus desejos mais superficiais. Então, qualquer coisa já me derruba. Quando vem uma perseguição, ou por causa da palavra, então, né? Então, logo eu saio fora, porque eu não quero sofrer. Né? A carne aqui é o fugir da dor e buscar o prazer. É o instinto mais superficial que nós temos. Buscar o prazer e fugir da dor. Portanto, se vem uma perseguição por causa da palavra, eu estou na igreja para isso? Para sofrer? Não. Quero me sentir bem na igreja. Quero ir na missa e sentir um negocinho, um arrepiozinho. E depois, no mundo, os valores contrários ao reino que nós podemos encontrar no mundo. Esses são os inimigos da nossa alma. Tudo aquilo que impede a palavra de Deus de frutificar em nossa vida. Mas, com tudo isso, a gente é livre. Nada disso tem poder por si mesmo sobre nós. A Marisol colocou ali, temos que orar e nos vigiar para estar atentos a essas tentações. Muito bem, Marisol, é isso mesmo. Né? Ela colocou ali, nos vigiar. É exatamente isso. Exatamente isso. E aqui a gente pode pensar num vigia mesmo, né? Eu sei que um monte de gente aí mora em prédio. Não é verdade? Quem mora em prédio tem um porteiro. Né? Às vezes não, agora as coisas estão ficando tudo eletrônica, né? Mas tem lá alguém vigiando para ver quem entra e quem sai. Não é verdade? E não deixa entrar quem não é para entrar. E também não deixa sair quem não é para sair. Agora a gente deixa entrar e sair qualquer coisa dentro da gente. Nós precisamos vigiar sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nisso consiste a busca da santidade. Não é só ir à igreja e rezar. Práticas exteriores. As práticas exteriores devem fortalecer a nossa vigilância. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento. Veja, agora, nesse tempo, então, você tem um pensamento assim, eu acho que eu não vou mais ler a Bíblia não, tá? Tô corrido, né? E aí o pensamento geralmente não é assim, dizer não a Deus, né?
vem a desculpa, né? Então vem... tô com um monte de coisa na minha vida, né? Então, olha, tem isso. Né? Então, não. Domingo, eu já vou à missa no domingo, né? Tá bom. Então, o que se deve fazer? Se olhar de fora. Sair um pouquinho daquele pensamento, olhar para si mesmo. Eu tô aqui, eu me olho de fora. E percebo. De onde vem isso aqui? De onde vem esse pensamento? Será que vem de Deus? Ou vem do demônio, da carne ou do mundo? E para eu saber de onde vem, eu me pergunto, para onde isso me leva? Me leva para mais perto de Deus ou não? Me leva para mais distante de Deus? Portanto, se aquele pensamento, sentimento, desejo não me leva para perto de Deus, ele não vem de Deus, então eu simplesmente o rejeito. Isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. É não se deixar dominar sobre os próprios pensamentos, sentimentos, impulsos. Não se trair por si mesmo. Isso é autodomínio. Isso é a liberdade interior que viveram os santos. É isso que nós temos que almejar. É assim que se busca a santidade. Crescendo nessa vigilância. Isso, a Mimi está falando ali. Eu sempre pensei que interpretação é esclarecimento ou estudo para melhor entendimento. Isso, se a gente fala de interpretação nesse sentido, ok, isso mesmo. Não julgamento, contradição da Bíblia, da palavra de Deus, isso mesmo. Pois o Danilo dizendo, nunca é em vão ouvir a palavra, estava precisando ouvir hoje, não é por acaso, Deus nos chama, não desiste de nós, glória a Deus, amém. Isso aí, Danilo. Então, a gente ficou em uma parábola, olha só. Nós temos mais 6. É claro que nós não vamos falar de todas as 7 parábolas aqui. Depois nós temos a parábola do joio e do trigo, que nós também não vamos dar uma longa explicação sobre ela, né? Mas cabe aqui só um esclarecimento sobre o que é o joio, né? Porque, enfim, a gente não vê nem trigo, né? Quanto menos joio. Eu ouvi falar nesse vídeo mesmo. Tá rolando um vídeo na internet da diferença do joio e do trigo. Eu vi, um cara... É bem legal esse vídeo, né? Um cara, tipo, fazendeiro, assim, mostra o joio e o trigo. Então, o joio e o trigo, eles, quando estão começando a crescer, né? Eles são quase iguais, né? O joio, ele é um pouco venenoso. Mas só quando eles ficam maduros é que é possível olhar e distinguir a diferença entre eles, né? Um dá fruto, outro não. Mais uma vez, a questão do fruto, né? E é isso que mostra nesse vídeo aí que está rolando na internet. Mas, aqui, nessa palavra aqui, nessa parábola, e depois você tem a explicação do próprio Cristo aqui na parábola, então não é difícil, e a gente não vai ficar nela. Tem diversas temáticas aqui, né? Então, tem como temática a paciência de Deus para conosco. Como o Senhor espera pela nossa conversão. E como nós também temos que ser pacientes com os outros. Não querer arrancar o joio antes da hora. Não fazer juízos temerários, porque você pode confundir, arrancar o trigo achando que é joio. E mais, pra gente é possível um negócio que se chama conversão. Assim como é possível para mim, para você, é possível para aquele outro lá que você não suporta. É possível. Então não cabe a nós arrancar o joio. Então se fala aqui do juízo final, né? Que é lá que vai ser revelado todas as coisas e tudo mais. Depois temos aqui a parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs ainda outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior do que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu
vem abrigar-se nos seus ramos. Essa parábola aqui, ela é muito curtinha, né? Muito curtinha. Mas ela, de modo extraordinário, nos conta como é a dinâmica do reino, desde o seu princípio. A gente vê aqui a história da igreja. Jesus escolheu 12 homens. E dali vem mais 72, né? Que ele via depois, e depois... Enfim, aquilo foi crescendo de tal modo, mas até chegar, né, aqui do outro lado do mundo. Mas foi semeado ali como um grão de mostarda. O reino dos céus é assim que é plantado, né? É no empenho com as coisas pequenas. É assim que Cristo nos salvou. O Senhor mesmo não escreveu nada. Ele mesmo não foi até os confins do mundo. Mas a semente de mostarda que ele mesmo plantou, que é o reino, é mais poderosa do que uma árvore, né, que já chega plantada e que pode morrer logo depois. Porque é uma semente que dá um fruto que jamais passará. Depois tem a questão aqui dos pássaros do céu que vêm abrigar-se nos seus ramos, né? É a igreja que abriga todos os povos. Tem lugar para todos na igreja. O reino dos céus, ele é universal. A igreja é católica. Católica quer dizer universal. A palavra católica quer dizer universal. E a igreja não é universal simplesmente porque está no mundo inteiro, presente fisicamente, né? Não, ela começou ali, na Judéia, mas já era universal. Porque ela é o lugar onde se abriga o mundo inteiro. E além disso, isso está num documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos. Ela é sacramento de salvação para todos os povos. Isso aqui é maravilhoso a gente perceber. Quando o padre celebra a missa, o sacrifício do Senhor é oferecido, o único sacrifício da cruz é oferecido. E ele é oferecido por todos os povos. Aqui nós vemos como compreender uma máxima teológica dos primeiros séculos da igreja que está no catecismo, que é a seguinte, e entendam bem, abram os ouvidos de vocês aí, não saiam da live depois de ter escutado essa frase, antes de ouvir a explicação dela, senão vocês vão sair falando besteira por aí, né? Então ou sai agora, ou depois de ouvir essa frase, só sai depois que eu explicar ela. Fora da igreja não há salvação. Essa é a máxima teológica. Isso é fé da igreja. Fora da igreja não há salvação. O que significa isso? Fora da igreja não há salvação. Significa, você não é católico, você vai para o inferno? Não, não significa isso. Mas significa que, em primeiro lugar, na Igreja Católica, Cristo deixou todos os meios quistos por Ele para a nossa salvação. Ele deixou os 7 sacramentos, Ele deixou a intercessão dos santos, o magistério da Igreja, a tradição apostólica, o magistério papal. Ele deixou todos os meios que Ele quis para a nossa salvação. Mas também em outras religiões, ou uma pessoa sem religião que não está lá por própria culpa. Veja, não é que ela rejeitou conscientemente a verdade católica. Mesmo que ela tenha sido católica um dia, mas ela nem sabia o que ela estava fazendo lá. Mas ela está ali naquela religião, ou mesmo sem religião, porque nunca ninguém apresentou Deus para ela, buscando verdadeiramente a verdade.
buscando verdadeiramente a Deus, mesmo sem que ela saiba. Para esta pessoa, a Igreja Católica é sacramento de salvação. Ou seja, pelos méritos deixados por Cristo na Igreja, mesmo pessoas que estão visivelmente fora do corpo, ou seja, não se dizem católicas, nunca foram batizadas, podem estar unidas pelo Espírito, que é a alma da Igreja. E isso aqui nem é, para ninguém me acusar de modernista ou qualquer coisa assim, que o povo gosta de dizer. Isso aqui nem é ensinamento pós-conciliar. Isso está no Catecismo de São Pio X. Ele diz claramente: fora da igreja não há salvação. Mas, mesmo que alguém não esteja unido à igreja pelo corpo, pode estar unido a ela pelo Espírito, que é a sua alma. Porque busca verdadeiramente a verdade. E Deus sabe que se esta pessoa fosse apresentada corretamente a verdade que está na igreja, ela aceitaria. Então, ela também tem salvação pelos méritos da igreja. Então, ela está na igreja, mesmo que não saiba. Fora da igreja não há salvação. É claro que não precisa pensar muito para perceber que sem Eucaristia é mais difícil. É só eu pensar em mim. Só eu pensar o que seria de mim sem Eucaristia. Seria muito mais difícil para mim, né? Eu digo, para mim sem a Eucaristia é mais difícil do que para mim com a Eucaristia. Para outra pessoa também, que está sem Eucaristia, é mais difícil do que seria para ela mesma com a Eucaristia. Não é comparando com outra pessoa. Então, na igreja nós temos todos os meios deixados por Cristo para a nossa salvação. Ele não deixou à toa, ele não deixou porque eles eram dispensáveis, tudo bem, pode ter, pode não ter, tanto faz. Não. Mas, mesmo sem todos esses meios, pode-se chegar à salvação. Acho que está explicado. Então, a igreja é esta árvore na qual vem abrigar-se todos os pássaros do céu. Lindo, né? Muito bonito. Estou vendo se tem alguma pergunta aqui, tem comentários. E depois, algo importante, né, que tem também nessa parábola, junto com a parábola seguinte, que é a parábola do fermento. Então, o reino dos céus é como um fermento, o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Isso mostra como, assim como o Senhor semeou uma pequena semente e se tornou uma grande árvore, também acontece conosco. É assim que a gente age como cristão. É semeando no amor a Deus as pequenas coisas do nosso dia a dia. A virtude cristã consiste em fazer bem cada pequena coisa. É fazer bem muitas e constantes pequenas coisas. Com amor, com sentido sobrenatural. Muito mais do que fazer uma coisa grandiosíssima uma única vez na tua vida. Isso não vai levar para o céu. Né? Então eu hoje faço um grande bem e pronto, tenho a minha cota para o resto da minha vida. Não, são pequenas coisas constantes. É assim que se caminha na virtude. E depois temos as 3 últimas parábolas que nos mostram o valor do reino dos céus. E aqui nós vemos de modo especial, né? Jesus está contando aqui essas 3 últimas para aqueles que estão no secreto com ele. E ele fala justamente do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo.
O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. O reino dos céus, portanto, é mais valioso do que tudo. Vale a pena escolher a Deus acima de todas as coisas. Vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas. E veja aqui o que diz. Cheio de alegria, aquele homem vende as outras coisas. Quando nós encontramos o reino, que é o próprio Cristo, pessoalmente, então, renunciar às coisas que não fazem mais sentido porque não condizem com o reino, ou não condizem com uma vocação específica. Né? Então, por exemplo, eu que fui chamado a ser padre, portanto ser celibatário, não é uma grande dor, você não vai chorando para isso. Mas é uma alegria, não pelo que você deixou, mas pelo que você abraça. Assim deve ser com tudo na nossa vida, né? Abraçar o reino e os valores do reino com alegria. Não tendo medo de deixar aquilo que às vezes nos prende, coisinhas, mesquinharias, sabe? Às vezes a gente tem medo. Medo de ser feliz, né? E por fim, a última parábola, que é a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de todo tipo. Olha aqui. A rede nos remete ao começo, lá quando Jesus chamou os seus primeiros a serem pescadores de homens. Você lembra? Bom, eu não vou abrir aqui porque a hora já vai avançada. Mas ele chamou Pedro, Tiago e João: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Essas redes são as redes da evangelização, as redes da missão da igreja, que pegam peixes de todo tipo. Mais uma vez aqui, os pássaros, né? Os peixes de todo tipo. Então aqui já é uma parábola para aqueles que estão na rede, ou seja, aqueles que foram pescados na evangelização, aqueles que são cristãos. E atenção para isso. Nós, católicos, nós somos esses peixes aqui. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos. Olha só. No meio dos justos, onde nós somos justificados por Deus. Justos quer dizer santos. Onde é que nós nos santificamos? Na igreja. Mas nós podemos ser maus no meio dos justos. O fato de nós estarmos na igreja, fisicamente, de nós nos dizemos católicos, de eu ser batizado, de eu ser padre, não significa que eu serei contado entre os justos. E esses maus no meio dos justos serão lançados à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes isto? Sim, responderam. Versículo 51. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O escriba é aquele que ouve a palavra, digamos assim, resumindo a história. Obrigado, Marisol. Acho que eu vou abolir a lousa. Então, o escriba aqui era aquele que conhecia a palavra, que conhecia a Torá. Vamos dizer que o conhecedor da Torá, aqui o Antigo Testamento, né? Mas então, o escriba que se torna discípulo do reino dos céus,
Aqui nós lembramos para quem o Evangelho segundo São Mateus é escrito. Eu não tinha falado disso hoje ainda. As sextas a gente está falando isso aqui. Para quem o Evangelho segundo São Mateus foi escrito? A comunidade de Mateus era predominantemente formada por... Vamos ver os comentários. Alguém vai colocar no comentário aqui. TikTok. Para quem Mateus escreve, povo de Deus? Eu tenho um delay aqui. Estou esperando o delay. Enquanto isso, estou esperando beber uma água aqui. Ó, já foi o delay, hein? Tô vendo aqui. Não, ainda não foi não. Foi não? Não. O meu foi. Você já foi? O meu foi. Não foi não. Já bebi água. Tá, não. Eu entendi. Povo de Deus, o Evangelho segundo São Mateus é escrito para uma comunidade formada predominantemente por judeus cristãos. Você lembram, né? Então, eram predominantemente judeus que abraçaram a fé cristã. Ouviram a pregação dos apóstolos e abraçaram a fé. Então, isso aqui faz muito sentido para eles. O escriba que se torna discípulo do reino dos céus. Ou seja, o conhecedor do Antigo Testamento que se torna discípulo do reino dos céus. Aí, colocaram aqui judeus cristãos. Parabéns, Neide. Vai vir uma fila atrás, certeza. E é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Porque são esse tesouro formado por coisas novas... Aí, a fila, é isso aí. É o delay, eu sei. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, sobretudo, que se unem e formam um só tesouro da palavra de Deus. É nesse tesouro que nós queremos mergulhar, nesse mês da Bíblia, mas também em toda a nossa vida, para acolher a palavra de Deus, ouvi-la e fazê-la presente em nossas vidas. Amém? Deus seja louvado. Obrigado a todos vocês. Semana que vem, quarto sermão do Evangelho segundo São Mateus, que é o sermão da comunidade, o sermão eclesiástico, né, da igreja. Bom, obrigado a todos, viu? Que Deus abençoe. Vou dar a bênção para vocês. Estamos 6 minutos adiantados, antes das 10. Então, boa janta para todos. Vocês já jantaram? Acho que sim, né? Acho que estavam jantando enquanto estavam ouvindo, certeza. Então, obrigado, tá bom? Semana que vem, estamos juntos mais uma vez. Vai ficar salva essa live. Vai entrar no YouTube também a da semana passada e a de hoje também, que não tinha entrado ainda. Ó, o Danilo falando que vai jantar agora. iFood. Obrigado. Marisol está agradecendo a todos pela companhia aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.